Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tia Angélica aqui tá bem, com muita saudade no coração, mas estou aqui para a gente fazer a nossa reflexão do nosso sábado, não é? E deixar a mensagem da aula de hoje para vocês. Mas, ó, entrego aquele abraço virtual a cada um de vocês aí à distância, ó. Um beijo virtual para cada um de vocês. E vamos lá? Peço primeiro que vocês se acomodem aí bem confortável aí na sua cadeira, aí no seu sofá, na sua caminha, no lugar onde você está, né? Respira bem fundo, enche seus pulmões de ar. E começa agora a acalmar o seu coração e acalmar o seu pensamento. Vamos pegar aqueles pensamentos que estão na nossa cabeça, sabe? Da atividade da escola, do filme que a gente estava vendo, do que a gente vai comer mais tarde, né? Daquele primo que vem visitar a gente na nossa casa. Vamos pegar esse pensamentinho, colocar dentro de uma gavetinha, ó, fechar e trancar, para a gente deixar o nosso pensamento livre, o nosso coração bem calmo, para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade superior, com o nosso amado Mestre Jesus e com Deus. Vamos lá? A gente tem que estar com o nosso coração bem calmo e tranquilo, não é mesmo? Então, vamos comigo. Feche os seus olhinhos, respira bem fundo agora. Vamos deixar de lado os nossos pensamentos do nosso dia, as nossas atividades que nós estávamos realizando, para agradecer mais uma semana abençoada, agradecer mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos através da telinha, mesmo que à distância, mas que a gente consegue se ver, a gente consegue se ouvir. Muito obrigada, amado Mestre, porque nos permite essa comunicação, porque permite que cada uma das crianças em casa receba um pouquinho das suas reflexões e da sua palavra abençoada. Pedimos, amado Mestre, que nos guie, nos proteja, que fica conosco nessa nossa aula, para que nós possamos sempre tirar os melhores ensinamentos e colocar cada um desses ensinamentos dentro do nosso coração, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com o seu bendito Evangelho. O seu Evangelho que nos traz lições, que nos mostra o caminho correto, para que cada dia possamos estarmos um pouco mais próximos de Ti, amado Mestre Jesus. Abençoa todas as famílias ligadas ao nosso querido Centro Espírita André Luiz, a todos os trabalhadores da casa, aos nossos queridos amigos da evangelização, de todos os trabalhos de palestras, de reuniões da nossa casa espírita, Senhor. Abençoa cada um deles e a nós também pedimos que continue nos abençoando com a saúde e com a oportunidade de nos encontrarmos aqui, mesmo que virtualmente. Muito obrigada, Senhor. Abraça o nosso planeta com todo o seu amor e todas aquelas pessoas que mais necessitam. Que assim seja. Que assim seja. Aqueceu o coração? Meu coração está quentinho agora. E agora a gente pode começar. Vamos lá? Hoje nós vamos falar. Hoje a nossa aula é um tipo de uma continuação da aula passada. Né? Na aula passada nós falamos sobre os heróis do Espiritismo, não é? Falamos sobre os grandes nomes, aqueles grandes homens que contribuíram para a nossa doutrina espírita. Mas agora chegou a vez delas, não é? Porque a gente falou dos homens e agora a gente vai falar das mulheres. Você conhece alguma mulher importante para o espiritismo aqui no Brasil? Você já ouviu falar de alguma mulher assim que ajudou, que fez algum trabalho dentro da causa espírita? Vamos conhecer. Tia Angélica preparou um material aqui para vocês e nós vamos falar sobre as heroínas, né? As super mulheres do espiritismo.
Não vamos falar de todas elas, porque são muitas, né? Nós vamos falar de algumas. A tia Angélica fez uma pesquisa aqui, nós vamos conversar sobre algumas delas que mais se destacam. Não que elas sejam as mais importantes, porque todas são importantes. Assim como os homens que nós vimos na semana passada, a tia Angélica também mostrou alguns, né? Mas existem muitos. E muitos também, muitas pessoas que trabalham, como nós chamamos de anonimamente. São anônimos, quer dizer, ninguém conhece, mas mesmo assim estão trabalhando, né? Estão contribuindo para a causa de Jesus e para doutrina espírita, que ajudam, né, a divulgar a doutrina espírita, ajudam as pessoas a conhecerem. Isso é muito importante. Vamos lá? Vamos conhecer, então, primeiro, como na semana passada nós começamos a falar de Allan Kardec, né, do trabalho de Kardec lá na França, que foi ele que iniciou o trabalho, né, da doutrina, né, da escrita dos livros espíritas, nós vamos começar aqui falando das irmãs Fox, lá de 1830, que elas foram muito importantes para aquele período, para a divulgação, né, e para os trabalhos da doutrina. E elas eram três irmãs, né, meninas, mulheres, que tiveram um grande papel lá no início, lá nos Estados Unidos. E elas, o que, que elas fizeram? Elas eram médiums, elas, através delas, muitos espíritos conseguiam se manifestar. E naquela época, né, as manifestações espirituais eram através de batidas, barulhos, arranhões, pancadas nos móveis, né? E era através da mediunidade dessas três irmãs que muitos dos fenômenos começaram a ser observados e estudados lá nos Estados Unidos em 1830. Elas também contribuíram para o trabalho de Allan Kardec, que estava na França, né? E começou a fazer as primeiras pesquisas da mediunidade de outras mulheres. Naquela época também tinha outras mulheres que ajudavam, né? Mas as irmãs Fox, elas são bem conhecidas. Aqui, mas aqui no Brasil, temos a nossa Anália Franco, que viveu, né, que nasceu em 1853, no Rio de Janeiro. Ela foi uma professora, ela foi poetisa, que ela escrevia poemas, poesias, ela também era jornalista e escritora. Ela até hoje é conhecida como a grande dama da educação no Brasil. Ela fez um trabalho imenso, extraordinário, não só para a educação, mas sobre a causa das mulheres. Porque na época que a Anália Franco viveu, as mulheres eram vistas como menos importantes que os homens, né? Existia muito preconceito, muitas mulheres não podiam trabalhar, né? E não tinham oportunidade. Se a mulher não se casava com um homem muito rico, muitas vezes ela passava fome, passava dificuldades, porque ela não conseguia estudar, trabalhar e poder ter o dinheirinho dela, ter uma renda própria. E a Anália Franco contribuiu muito nessa época com a evolução, né, da educação e da cultura das mulheres. Ela deu oportunidade para muitas mulheres e principalmente mulheres carentes, né, escravas, filhos de escravos, e o trabalho dela é muitíssimo importante até os dias de hoje. E ela viveu 62 anos, né? E durante a vida dela, ela foi responsável por fundar, quer dizer, ela criou. Gente, olha a lista de coisa que a Anália Franco criou. A lista é bem extensa. Ela criou mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças, né? Crianças órfãos que não tinham pai, não tinham mãe, dois albergues, né? Que eram casas tipo casa de repouso para a pessoa ficar ali, se alimentar, poder tomar banho, né? Uma colônia regeneradora para mulheres, para ajudar as mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo de teatro, além de diversas oficinas para manufatura, né, que eram oficinas em que as mulheres trabalhavam, costuravam, faziam, né, costuravam roupas, faziam outras atividades para poderem vender e para poderem conseguir dinheiro com isso para poder sobreviver. Né? Aqui na imagem que a Tia Angélica colocou para vocês, tem uma foto, ó, de muitas mulheres, jovens mulheres, trabalhando na oficina
do Lar Anália Franco, lá naquela época, né, gente? Muito tempo atrás, 1800. E além desse trabalho social que ela fazia para ajudar as mulheres carentes, os filhos das escravas, ajudar as mulheres que não tinham oportunidade, ela escreveu muitos livros que são muito importantes até os dias de hoje. E, na época, ela era filha de uma família católica, mas ela virou adepta ao espiritismo, porque ela teve conhecimento de alguns livros de Kardec, né? Do livro dos Espíritos, que veio lá da França. E ela começou a seguir os pensamentos do que, né, do que Kardec tinha colocado ali, e ela foi assim mal vista na época por isso, porque os católicos, né, diziam que o pensamento dela era perigoso para as crianças, porque eles não conheciam o espiritismo e eles ficavam achando que era coisa ruim, né? E aí muitas pessoas assim conseguiram atrapalhar o trabalho dela, fecharam a escola dela, expulsaram ela para que isso impedisse ela de realizar o trabalho dela, né? Mas ela continuou firme a vida todinha trabalhando pela causa da fraternidade, da caridade, né? E ela era uma professora que defendia a tolerância, né? E ela recebia crianças e mulheres nas instituições delas de todo tipo, de todo lugar, de toda cor de pele, né? Naquela época também existia distinção eles queriam separar as crianças brancas das crianças negras, e ela era contra isso. Ela era a favor da igualdade, né? Da igualdade social e da igualdade de oportunidades. E ela continuou trabalhando a vida toda, até que, em 1919, teve uma pandemia no mundo chamada de gripe espanhola, um pouco parecida com o que está acontecendo agora do Covid, né? Só que era gripe espanhola, que veio lá, que começou lá na Primeira Guerra Mundial e chegou ao Brasil, né, em 1918. E ela contraiu essa gripe e acabou desencarnando por conta dessa gripe, né, gente? Que trabalho maravilhoso, né? Quanta coisa maravilhosa essa mulher fez. Mas não foi só ela que contribuiu para o nosso amado Espiritismo. Temos também, vamos conhecer a irmã Sheila, que ela foi enfermeira lá na França durante a Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1940. E ela desencarnou num bombardeio que teve, né? Num bombardeio aéreo, e a família dela já era espírita e ela teve uma educação muito boa, né? Que ela aprendia o evangelho, ela teve uma educação que ensinava a caridade, que ensinava a praticar a fraternidade, e isso foi muito bom para a evolução espiritual dela, né? E ela desencarnou e hoje ela atua como um espírito superior, um espírito amigo. E ela trouxe já muitas mensagens através da mediunidade de vários médiums, aqui do Brasil principalmente, dentre eles o Chico Xavier, que nós já falamos na aula passada. Ela trouxe muitas mensagens consoladoras para as pessoas que sofriam. E ainda hoje ela trabalha no mundo espiritual, numa colônia espiritual nas regiões que são próximas aqui do Brasil, né? E é um espírito que deixou um trabalho muito importante, né, para a seara de Jesus. Deixou mensagens e foi uma grande mulher em vida, né, de uma bondade muito grande, que foi inesquecível. Vamos conhecer agora a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela hoje em dia é muito conhecida através dos livros do Divaldo, né? Lembra que a gente falou na aula passada do Divaldo Franco? Ele é um palestrante, ele dá palestras, né? A gente encontra vídeo deles no YouTube, e ele escreve muitos livros psicografados, e vários desses livros é através do espírito da Joana de Ângeles, que nós sabemos que ela já teve muitas encarnações anteriores de personagens importantes na história, né, da humanidade. Ela viveu na época de Jesus, né, e hoje ela é o espírito, o guia espiritual do Divaldo Franco, e ela tem muitos livros publicados com o nome dela, né? A obra de Joana de Ângeles é composta de dezenas de livros que já foram traduzidos para diversos idiomas. Olha aí o Divaldo, né?
com os olhos fechados, psicografando, e a mentora espiritual dele ali. É ela que orienta ele, que passa, que psicografa os livros, né? Que ajudam as pessoas a refletirem sobre um monte de coisas importantes. E aqui, essa foto, olha que legal. Essa é uma atriz que interpretou a Joana de Ângeles no filme do Divaldo, que o Divaldo Franco ele tem um filme, né, que foi lançado, acho que no ano passado, que vale a pena você assistir com a sua família se você ainda não assistiu. Se chama Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. E essa mulher, essa atriz que interpretou a Joana de Ângeles no filme. Bem legal, né? Essa foto é assim, atual, não tem nem 3 anos, né, que essa foto foi tirada. E vamos falar agora de Amélia Rodrigues, que nasceu em 1861. Também foi educadora, escritora, ela escrevia peças de teatro, ela fazia poesia, escrevia poemas e deixou muita coisa boa, muitos livros, muitos poemas e histórias infantis também, além de romances que são conhecidos e muito importantes até os nossos dias. Então, durante a vida, ela trabalhou muito, né? Escreveu muitas mensagens, muitas histórias, inclusive para crianças. E hoje em dia, né? Ela já desencarnou lá no dia 22 de agosto de 1926. E no plano espiritual, ela continua escrevendo como espírito, através da mediunidade, né, de pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, como o Divaldo Franco, também, né? Que ele não escreve só pela Joana de Ângeles, mas por outros espíritos também. E até hoje ela escreve as poesias, livros que contam histórias sobre a época de Jesus, baseados nos ensinamentos. Após o desencarne dela, ela continuou trabalhando junto com a equipe da Joana de Ângeles. Gente, a Joana de Ângeles, ela é um espírito assim tão iluminado que ela tem uma equipe que trabalha junto com ela. E essa personagem que nós estamos vendo agora, ela trabalha junto com a Joana de Ângeles, colaborando para o trabalho de divulgação da doutrina, né, de mensagens, muito importante. Olha só, a Tigélica falou de 5 mulheres, mas ainda muitas outras, que não vai dar tempo de a gente falar nessa aula, né? Mas vou pedir para vocês, abrirem os seus olhos e abrirem os seus ouvidos também para as mulheres que estão aí trabalhando, né, junto com a doutrina espírita, fazendo um trabalho também, não só dentro da doutrina, mas um trabalho dos ensinamentos de Jesus, comprovando tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. A caridade, o amor ao próximo, a fraternidade, não é? O amor a Deus. Muitas mulheres testemunham, vivem isso todos os dias, em casa, na família, no trabalho, né? Na religião também, em outras religiões também, não é só no espiritismo que a gente tem grandes mulheres missionárias, não é? E elas estão em toda parte, assim como os homens, os heróis do espiritismo também estão em toda parte. A gente tem que abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, não é mesmo? Para identificar essas mensagens. E graças a Deus, não é mesmo? Que nós temos tantas pessoas que trabalham com tanta seriedade para que a nossa doutrina continue firme, continue crescendo e trazendo consolação para as pessoas, né? Trazendo conforto espiritual, trazendo alegria de espírito, alegria de viver, que isso é mais importante, não é mesmo? Seguindo o caminho de Jesus dentro da doutrina espírita ou fora dela, porque tem pessoas, como a tia Angélica disse, em outras religiões que também são assim missionários, nós dizemos, né? Que eles trabalham ali na causa de Jesus, fazendo o que Jesus ensinou, que Jesus recomenda para cada um de nós. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Teve bastante coisa para aprender, né? E comecem a se acostumar com esses nomes, não é mesmo? Porque nós estamos aqui na Terra para trabalhar e
já tem pessoas trabalhando muito, né? E que a gente deve sim seguir os exemplos deles, assim como a gente segue o exemplo de Jesus, seguir o exemplo dessas pessoas que estão seguindo ali, fazendo direitinho o que Jesus ensinou. São nossos modelos, assim como Jesus é o nosso modelo maior, né? Também tem os nossos modelos que estão aqui ao nosso redor, pertinho de nós, ou através da internet, dos canais que a gente tem de comunicação. Não é mesmo? É isso. Fique com Deus, se cuidem e eu espero vocês na próxima aula, no nosso próximo sábado. Tchau, tchau.